Juicy Cast está numa edição especial. A gente saiu lá do nosso estúdio no Juicy Hub para dar uma passadinha aqui no Cará Festival que está rolando na Casa da Frontaria Azulejada neste fim de semana aqui em Santos, trazendo algumas histórias interessantes, os artistas que estão se apresentando no festival e também festejando essa grande celebração da cultura santista, da valorização da nossa identidade e mostrando tudo de legal que está se fazendo aqui na nossa região. Minha convidada de agora é uma querida, é a Giovana Zanqueta, da Giro Bikes. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Flávia. Muito obrigada por me receber. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Gi, ela trabalha, como eu já falei, né, na Giro Bikes, ela criou a Giro Bikes e ela veio aqui para contar uma história bem específica sobre um produto que ela criou. Mas eu queria começar conversando com você, Gi, sobre como que você acredita, você não é daqui de Santos, né, mas como que você acredita que a bicicleta se insere na cultura de uma cidade, principalmente de Santos? Cara, a bicicleta, ela é algo que tá aí para revolucionar o mundo. Eu sempre digo isso, né? Seja nas micro cidades, num cenário mais macro. E Santos é, sem dúvida, tipo, um lugar muito especial para bike, né? As cidades do litoral, do modo geral, por serem mais planas, é muito comum a gente ver uma quantidade absurda de bicicletas, né? Mas a bike, eu já com as minhas críticas, né, ela tem que ter um olhar um pouco mais especial assim para as bicicletas na dinâmica na dinâmica urbana mesmo, porque a gente tem provas concretas de que isso melhora a qualidade de vida, melhora o ambiente que a gente vive, né, da cidade. Então a bike está aí para ser celebrada, para revolucionar, inclusive, as nossas relações, né? E é legal a gente trazer esse papel da bike como, às vezes a gente tem o papel da bike como meio de transporte ou o papel da bike como esporte, mas o papel da bike como transformador de cultura a gente não fala muito, né? Não. Como forma de você ocupar a sua cidade, como forma de você integrar família, integrar amigos com a bicicleta. Sim. E fora isso, né, tem a força também das pessoas conseguirem acessar a cidade, né? Uhum. Então, também é uma discussão sobre o acesso à cidade. A bike, né, se você pega uma cidade como São Paulo, que já foi melhor nas políticas cicloviárias, se você tivesse, por exemplo, um projeto de integrar as periferias ao centro, só com ciclovias e espaços seguros, né, você ia ter uma transformação social muito grande. Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem isso, porque a gente tem uma malha de ciclovia muito grande, imensa, inclusive ligando cidades, né? Sim. Eu vivo falando para as pessoas, olha, se você sair daqui lá para Enseada, no Guarujá, que inclusive é uma outra cidade, você consegue fazer esse percurso todo usando uma ciclovia, né? Para São Vicente. Para São Vicente, para Praia Grande, né? Tudo conurbado, né? A gente falou em alguns momentos aqui, em alguns vídeos, sobre essa questão da conurbação das cidades, né? Tudo próximo e às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo na cidade do lado, né? Exatamente. E do ponto de vista da cultura, eu acho que é importante a gente ter esse acesso não só de ciclovia, mas como a gente já conversou em outras ocasiões, toda uma cadeia que te estimule a sair para um show, para um rolê cultural, para um teatro, para um cinema de bicicleta, não é isso? Exatamente, porque também claro que hoje a gente tem um cenário que tem muita gente que acessa esses lugares, né, com a bike, mas a gente também, por exemplo, você vem para o centro de Santos, qual que é a principal preocupação? Putz, segurança. Uhum. Será que o lugar que eu vou vai ter um espaço que eu vou conseguir colocar minha bike com segurança, né? Será que inclusive faz falta aqui no centro, né? Faz algo que muita falta mesmo. Quando a gente vem pra cá, a gente não pensa em vir de bicicleta. Exatamente. Por causa da questão da segurança. E é tranquilo, né? Se você for pensar no deslocamento, você tem consegue ciclovia. vir por ciclovia, né? E as ruas aqui são pequenas, são ruas que não tem muita movimentação de carro, né? Onde não tem ciclovia tem pouco carro, então a gente também
tem que melhorar, sim, essa estrutura para que a gente tenha cada vez mais esse acesso acontecendo na cidade. Né? Exato. E agora eu queria que você contasse um pouco sobre uma criação sua, né? Que, tipo, Santos inspirou você a criar uma bicicleta chamada... 13. A 13 é uma concepção da Gi como empreendedora, mas também como cicloativista e também como uma pessoa que quer democratizar o acesso a uma bicicleta que tem a cara da cidade. Exatamente. Para além de ter a cara da cidade, também uma bike que tenha qualidade, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, de acesso à cidade, de mobilidade urbana, a gente tem que ter um equipamento que seja seguro, né? E que dê o mínimo de garantia de que não vai te frustrar, porque dali um tempo vai quebrar isso, vai quebrar aquilo, que vai minimamente colocar o seu corpo no mundo, porque a bike também leva a gente para o mundo, né? Nesse trânsito. Bonito isso, né? Sim, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada por bike, mas a 13 ela foi um projeto pensado mesmo para atender, né? De modo geral, a gente fala que foi uma bike criada pensando em Santos, né? E quando a gente fala pensando em Santos, tem essa carga cultural, né? Inclusive ela chama 13, tem um adesivo de uma mureta. Obviamente é pensada para Santos. Tem as cores. Tem as cores, né? Para serem mais autênticas. Sempre que eu vejo uma 13 na ciclovia, ou enfim, na rua, né? A gente já bate o olho, já sabe o que é aquela bike, né? Sim, e a gente olha, já fala assim, putz, esse é um jeito de transformar a paisagem urbana também, de trazer um pouco de arte e colorido, né? Com certeza. Pra os carros são sempre tão cinzas, tão pretos, tão brancos. Tão brancos, né? Aquela coisa meio monotônica. E aí a gente vem, talvez, com uma preocupação de colorir, de alegrar essa cidade, né? Exatamente. E acho que despadronizar também, né? Despadronizar, porque perfeito. O que eu falo para todo mundo é que a 13 é uma bike chamada, né, categorizada como a caiçara, que é muito comum em regiões litorâneas, né? Igual a 13, você encontra, sim, outras na rua, mas não com esse toque, né? Sim. E eu acho que tem também essa preocupação, que é algo que eu tenho começado a pensar mais agora, que é também não fazer dos nossos clientes ou da gente mesmo outdoor de grandes marcas, né? Então, eu tenho tentado apoiar, inclusive, outras iniciativas de empreendimento dentro do ramo da bike, que sejam também bastante artesanais. Pequenos, né? Pequenos, exatamente. Pra gente ajudar a fazer girar essa roda, né? Exatamente. Da economia dentro das pessoas que... Eu tava lendo sobre isso no Twitter esses dias, né? Quando a gente boicota uma grande empresa, não faz nem cócegas, né? Então, qual que é a solução? É a gente consumir do pequeno. Exatamente. Então, a gente vai, ao invés de atrapalhar o grande, que a gente não vai conseguir, a gente consome do pequeno, né? Com certeza. E isso é fundamental, assim, principalmente quando a gente pensa no produto 13, é exatamente essa pegada de entender que existe um valor agregado naquele produto, né? Esse produto ele é feito de forma muito detalhada, muito cuidadosa. É um produto único, eu não tenho um monte de bike ali já pronta. Ela é feita sob demanda, né? Ela é feita sob demanda. A gente tem mudado um pouco essa lógica por causa da demanda e principalmente pelo desafio que se tem em relação ao acesso a essas peças também, porque a pandemia mexeu muito com o nosso comércio, né? Como com todos os outros. Então a gente tem enfrentado alguns desafios e tentado driblar e aí não abrir mão do que a gente acredita que é deixar para o consumidor final o que a gente gostaria de estar utilizando. Sim, isso é uma premissa, acho que o empreendedor, assim, né, que gosta tanto do que faz, porque no Juice a gente faz isso também. Sim. O que eu faço no Juice? O que eu gostaria de ler, o que eu gostaria de consumir, o que eu gostaria de indicar para meus amigos, né? Isso é muito o que eu faço, né? Sim. E é muito bonita essa história da 13, porque ela também é uma construção conjunta da equipe da Giro, né? Conta um pouco das pessoas que trabalham com você, porque a Gi está à frente da Giro Bikes. Sim. Mas, porque ela teve esse protagonismo, né? Você teve esse protagonismo de ser uma mulher mecânica trabalhando com bicicleta, que é um universo predominantemente masculino. Sim. Mas você juntou umas pessoas que também acreditam
na diversidade, na mobilidade, como ferramentas de empoderamento. Exatamente. Eu acho que não dá para a gente ter um valor dentro de uma empresa, uma determinada ética, e não cumprir isso quando a gente é cercado ali das pessoas que trabalham com a gente, né? As pessoas precisam estar alinhadas, né? E hoje eu tenho o privilégio de ter pessoas ao meu redor que são, sim, muito alinhadas com o propósito da Giro, com os valores. E eu faço algo que, para mim, não tem como... Não é assim, eu faço isso porque é bonito, porque dizem que é melhor. Eu faço isso porque isso é o que está dentro de mim. Legal. É o que eu acredito. Então, esse diálogo com a equipe, essa construção em conjunto, é algo que sempre vai existir, né? E a galera também, a comunidade que se formou em torno da Giro é muito bonita, né? Muito. É muito legal. A galera que se encontra nos eventos, né? E que ajuda justamente a espalhar esse hábito e essa cultura da bicicleta por aí, né? Exatamente. E é o nosso esforço cotidiano, na verdade, né? Fazer as pessoas entenderem que a Giro é um espaço... A Giro não é uma oficina de bike, né? Não é um lugar só que vende a 13. A Giro é um lugar amplo, que é um lugar onde todas e todos são bem-vindos e que a gente tá ali para trocar, né? E eu acho muito legal, porque no Instagram da Giro, a gente sempre dá dica cultural, dá dica de coisas para fazer, compartilha os posts do Juice, porque tudo isso está interligado, né? Todo aquele discurso que eu sempre faço, que é mais do que morar numa cidade, você tem que viver nela e viver ela, né? E vivê-la, a cidade. Não é só o seu meio de transporte, não é só o rolê que você vai, não é só o bar que você senta para tomar uma, não é só a escola que você frequenta, ou a faculdade, ou o seu local de trabalho, né? Tudo isso está interligado. Com certeza. E aí você pega, por exemplo, situações que você está vivendo, eu estou vivendo, de receber muitas pessoas que estão vindo morar em Santos. Verdade. E escolher Santos como a cidade que acolhe, né? Porque Santos é essa cidade, Santos me acolheu, é a cidade do meu coração. E aí, assim, essas pessoas que estão chegando, por exemplo, elas pensam, nossa, quanta bike, acho que eu vou comprar uma bike, seja nova, seja usada. Aí vai na oficina, aí a pessoa pega e fala... Aí eu pego no meu Instagram ou lá presencialmente... eu falo, você já conhece tal lugar? Olha, segue o Juice, porque o Juice tem programação e tem tal. E aí as pessoas vão para além só de falar, então, a bike, vai lá ser Exatamente. feliz, né? Fica uma coisa bem acolhedora, né? E é interessante mostrar que o empreendedor da cidade está sendo procurado para isso, que é para você não só vender uma bicicleta, né, mas para oferecer uma experiência mesmo. Uma coisa que a Gi faz que eu acho maravilhoso, inclusive quem não sabe andar de bicicleta, a Gi pode te ensinar, porque é uma forma de você se apropriar de um veículo, né, de um meio de transporte, mas se apropriar também de um medo, talvez, né, de uma limitação que você tenha e começar a ter essas novas experiências, esse novo olhar pela cidade em cima de duas rodas. Com certeza, né? As aulas, elas vêm, assim, com esse lugar de trazer autonomia para as pessoas, porque a bike, ela tem essa relação com a autonomia, né? E o que eu tenho vivido desde que eu comecei a dar essas aulas é quase que a maioria dos casos a relação do trauma mesmo, né? E aí precisa ter sensibilidade, precisa ter metodologia, né? Começo, meio e fim, para as pessoas sentirem que elas estão ali realmente para aquilo, né? Precisa ter vontade. Precisa ter vontade, com certeza, vontade. Desejo, né? Caramba, sempre quis andar de bicicleta. Sim. E eu acho que essa coisa do influenciador, né? De você ver as pessoas realmente aproveitando a ciclovia, aproveitando a cidade, acaba te influenciando nesse sentido, né? Com certeza. E quanto mais pessoas a gente tiver circulando na cidade com um veículo que é completamente limpo, né, melhor, inclusive, para a humanidade. Não é nem para Santos, não é nem para gente. Melhor para o futuro. Exatamente. Melhor para as novas gerações, para as atuais gerações, né? Gente, é maravilhoso isso. E a bike te dá essa sensação, né? O meu rolê favorito quando eu tô de folga, inclusive amanhã será dia, né? É pegar minha bike, tomar um drink na praia, mergulhar e ler meu livro na praia. É isso que a gente faz, né? E
meio que sair sem rumo para descobrir. Acho que a bike também te ajuda a isso, né? Porque a pé, às vezes, você não consegue ter tanto deslocamento, mas a bike ajuda a você a ir mais longe e fazer essas descobertas de coisas que você sequer imaginava que existiam aqui na sua cidade, né? Com certeza. Pegar um caminho novo com a bike, porque às vezes a pé você não consegue. Não. E eu acho que até descobrir a cidade também, né? Eu conto a história, já falei isso no Juice, em reportagens. Eu sou uma pessoa que, assim, eu moro há 7 anos em Santos e eu tenho amigos santistas que não sabem nome de rua, assim. E que eu consigo saber porque eu fiz todos esses anos um novo caminho, né? Uma nova descoberta. E faz um caminho mais comprido, né? A geografia faz mais sentido quando você está em cima da bike, né? Você fala, nossa, então essa cidade é dividida por canais, e é a Glicéria, a Ana Costa. E aí você vive a cidade, né? Maravilhoso. Essa foi a Giovana Zanqueta, da Girobike, que veio conversar comigo aqui no Cará Festival. A gente está fazendo essa transmissão direto da Casa da Frontaria Azulejada, um festival que está valorizando, celebrando e festejando, óbvio, a nossa raiz santista, a nossa raiz caiçara, e por isso a gente trouxe pessoas como a Gi para contar suas histórias aqui. Agora eu queria que você convidasse a nossa audiência a conhecer o seu trabalho, passa seu Instagram, conta onde que as pessoas podem te encontrar e convida a galera para ir na oficina, que é um lugar que eu sempre vou e já conheço. Pessoal, meu Instagram é o Gidagiro. Vocês podem me encontrar lá, eu dou dicas sobre mobilidade, segurança, a gente conversa bastante por lá. Tem o nosso site também, www.agirobikes.com.br, e a oficina fica no Embaré, em uma ruazinha sem saída, a Rua Álvaro Alvim 149. É só entrar no Instagram que vocês conseguem achar o nosso endereço por lá. Serão todos bem-vindos. Beleza, obrigada, Gi, e até a próxima. Muito obrigada, Clara.